Nós vimos aqui, quem esteve aqui nas últimas 2 semanas, viu que Joquebede nos surpreendeu e contou a sua... Tá ruim? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim? Tá meio abafado, né? É o calor tá abafando o som também. E a gente viu que Joquebede esteve aqui e ela mostrou para nós o valor da obediência. E na semana passada, nós ouvimos aqui o poder da fé. Quem esteve aqui na semana passada, eu lembro da mensagem do pastor Luizinho. E na semana retrasada, que Joquebede não deixou eu pregar. Vocês lembram também? Prometida. E hoje nós vamos falar da perseverança. Então, dando continuidade na obediência, na fé e na perseverança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. A partir do versículo 1. Eu vou ler ali na TV, aí fica mais fácil de vocês acompanharem o que eu leio. Me ajuda aí. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra finalmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, é Deus falando para Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. E agora é o povo que está dizendo: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Até aí. Obrigado.
somente seja forte e corajoso. Eu falei em letras garrafais, o somente seja forte e corajoso, porque, não sei se vocês perceberam, mas Deus, na sua instrução a Josué, fala 3 vezes, somente seja forte e corajoso, e o povo repete isso, do esforço, tenha bom ânimo, e é essa palavra que Deus quer trazer para nós nesta manhã: tenha esforço, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Como a gente falou lá atrás, começou com a obediência, que Joquebed trouxe aqui para nos ensinar, a fé e não a fé ao contrário, que o pastor Luizinho nos ensinou, e Josué, ele vem trazer aqui uma palavra de perseverança: seja forte, seja corajoso. A mensagem é repetida e ela é clara: esforça-te, tem bom ânimo. Josué, a história dele, ele era um dos espias. Ele começa como um escravo no Egito, ele sai do Egito com Moisés, com Caleb, com todo o povo que era judeu, nascido no Egito. O povo ficou muitos anos escravo naquele país. Então, por conta disso, ele perdeu toda a sua característica de judeu. O povo era muito mais egípcio do que judeu. E ao longo dessa travessia dos 40 anos no deserto, Deus, não sei se vocês já olharam no mapa, mas a distância do Egito para a terra prometida, para Canaã, é uma distância de talvez aí algumas semanas andando a pé. 6C, compre na 6C, o rapaz falou. E a distância era curta, não era uma distância para andar 40 anos, mas Deus tinha um propósito de renovar aquele povo, de tirar o Egito de dentro do povo. E escolheu Josué que é uma outra tradução para Jesus, tá bom? Josué é a mesma palavra na sua origem, na raiz. E Deus viu as competências em Josué. Quando Moisés estava perto de passar, perto de morrer, Josué foi escolhido para dar continuidade ao projeto de Moisés de levar o povo para a terra prometida. E Josué, ele tinha as seguintes competências: ele era fiel, ele tinha fidelidade, ele era obediente e tinha o caráter ilibado. É um caráter acima de qualquer suspeita. E junto com Caleb, ele liderou a tomada da terra prometida. Josué era um guerreiro, era um general de guerra. E essa hora, nesse momento, depois que Moisés levou todo o povo a atravessar o deserto, era a hora de alguém com esse perfil, um perfil de guerreiro. Por quê? Porque a terra ela foi tomada à força. Se você nunca leu o livro de Josué, eu recomendo, leia o livro de Josué. Você vai entender que, apesar de parecer que a gente sabe que Deus faz milagres, e Deus ele deu estratégias, e Josué deu lá uma volta por dia, uma volta por dia, uma volta por dia, nos 6 primeiros dias. No 7º dia deu 7 voltas e o muro caiu ao tocar das trombetas. Mas Josué fez a sua parte, e essa foi só a primeira vitória de uma série de guerras, série de batalhas que ele teve que passar para conquistar a terra. Josué também foi responsável pela transição. E o que é essa transição? E no deserto, o que o povo comia? O povo comia o maná, comia as codornizes que eram enviadas. E chega um momento na história de Josué, você vai ler isso no livro de Josué, que o maná cessa. Então, a partir daquele momento, o Josué orienta o povo: volte a comer aquilo que vem da terra, aquilo que vem da plantação. Então essa transação deve ter sido uma transação difícil também, porque aquele povo estava acostumado, bem acostumado. Todo dia caía o pãozinho lá, gostinho de mel, gostoso devia ser. Eu nunca comi maná, mas deve ter sido uma delícia, né? Era docinho, só podia pegar um. Lembra, o pastor Luiz ensinou, só podia pegar um por dia. No sábado, na sexta-feira pegava 2, que era para sexta e sábado. Esse era o maná. Nesse momento, na transição, parou. Não caiu mais, não veio mais comida do céu, porque Deus estava orientando Josué: faz parte dessa transição. Então, depois dessa travessia do Rio Jordão, que fala nessa história, o que aconteceu? Essa travessia ela foi feita em terra seca. Então, da mesma forma que o Mar Vermelho se abriu lá atrás com Moisés, Josué opera através de Deus um novo milagre, que é a travessia do Rio Jordão. E ele pede para cada um dos 12 chefes das tribos pegar uma pedrinha, porque eles vão fazer ali um memorial a essa travessia.
E Josué foi responsável por isso também. Ele retomou a prática da circuncisão. Os judeus, pela lei, eram circuncidados, os homens, quando eles nasciam, alguns dias depois de nascer. E durante a travessia, durante o deserto, isso não foi feito. Então, a gente, aprendendo um pouco da história, ou lendo um pouco da história, a gente interpreta assim: tirando Josué e Calebe, que vieram do Egito, todas as outras pessoas tinham menos do que 40 anos, por lógica, tá certo? Se a travessia levou 40 anos e ninguém mais esteve ali, que saiu do Egito, conseguiu acessar a terra, então a gente conclui que no máximo, a pessoa mais velha, tirando Josué e Calebe, a pessoa mais velha desse povo tinha 40 anos. Então todos os homens nascidos, durante esses 40 anos, os homens de recém-nascido até 40 anos, eles foram circuncidados assim que eles adentraram ali e cruzaram o Rio Jordão. E eles voltaram também a comemorar a Páscoa. Durante os 40 anos eles não comemoraram a Páscoa. Então pensa que é toda uma tradição hebraica, judeia, sendo trazida de volta e com muita persistência através da liderança de Josué. Aquilo que eu falei, né, que às vezes a gente acha que é num piscar de olhos. Às vezes a gente acha que, lendo como a gente lê rapidamente a história, nossa, foi baba, né? Foi uma moleza conseguir fazer o que ele fez. Mas teve muita persistência. E não à toa, Deus, quando está orientando ele, logo no começo dessa história, ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. E a Bíblia traz para a gente alguns outros exemplos, além de Josué, de perseverança, de gente que lutou, que batalhou. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o exemplo de Ana. Ana orou por muitos anos para ter um filho. Não é você, Ana. Não sei se você orou muitos anos para ter um filho. Também? A sua Samuelinha. E Ana orou por muitos anos. Ela queria muito ter um filho. E ela foi persistente. Ela perseverou em oração. E Deus deu a ela Samuel. E Deus pediu Samuel para ela. Olha que dureza. Que mãe persistente. E ela entregou Samuel para Deus. E Deus deu muito mais para ela. Deus deu outros 5 filhos depois dessa história. Então ela foi persistente, ela teve fé. Jó é uma outra história de perseverança. Jó era um homem muito rico. Aliás, dizem que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia, ela, do jeito que ela é montada, ela não é montada de forma da forma cronológica. Obrigado. Na verdade, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Moisés, ele escreveu esse livro, os 5 primeiros livros da Bíblia, muito depois da história de Jó. E Jó era um homem muito rico. Tinha terras, tinha gado, tinha família, tinha amigos. E todos sabem a história, ou não sei se sabem a história, mas o diabo chega para Deus e fala: é fácil, Jó, te adorar, ele tem tudo. Aí Deus permite que o diabo toque nas coisas de Jó, mas não na vida de Jó. E Jó vai perdendo as coisas, vai perdendo amigos, vai perdendo família, vai perdendo o gado, fica doente, mas ele não perde uma coisa: ele não perde a fé, ele não perde a esperança, ele não perde Deus na vida. Então Jó é um segundo exemplo. E a gente lê, coloca para mim Filipenses 4,13. Algumas pessoas não entendem o que significa esse versículo. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não significa que eu sou um super-homem, um homem de ferro, um homem-aranha, não significa nada disso. Significa que eu tudo suporto naquele que me fortalece, que é Deus. Amém? E Jó é o exemplo clássico do que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele tudo pôde naquilo que o fortaleceu, que era Deus. Jeremias, eu vou ler também Jeremias 1,19, por favor. Foi no 18 que eu acho que eu marquei aqui, mas acho que começa no 18. Eu acho que começa no 17. Tu, pois, e você, prepare-se. É do 17 ao 19. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar.
Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Jeremias teve um desafio muito grande de pregar contra Jerusalém. Ele pregou a destruição de Jerusalém. E você imagina Deus falando para o rapaz, Jeremias vai lá e prega, Jeremias falando, eu não posso, sou menino, vai, prega. E ele foi considerado em Jerusalém um traidor, ele foi desprezado, ele foi espancado. O que eu quero dizer com isso é que ser perseverante nem sempre é sinônimo de ter toda a alegria do mundo, ou de ter felicidade o tempo todo. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo de novo, pois eu venci o mundo. Jeremias teve bom ânimo, teve perseverança, e ele conseguiu suportar todas as dificuldades, mesmo nesses momentos de angústia, nesses momentos de espancamento, nos momentos que ele foi preso. Neemias é outro exemplo nosso de perseverança. Neemias ele teve um grande desafio de reconstruir os muros da sua terra natal, de Jerusalém. E durante a construção, ele foi ameaçado pelos próprios conterrâneos, pelos judeus. Ele teve ameaça de morte. Ele teve que lidar com uma série de situações terríveis e conflitos. Ele teve que ser um mediador. Mas Neemias 6,15 está dizendo assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Vou ler naquela versão, o 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deus nos ajuda na nossa perseverança. Lembra lá da obediência, da fé e da perseverança. E o outro exemplo que eu tenho aqui de perseverança é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi conhecido no início da sua história como um perseguidor de cristãos. Ele matava cristãos, mas ele amava Jesus de tal maneira, depois que ele se converteu, e amava também o seu próximo, que ele não desanimava na frente de problemas. E Paulo sofreu perseguição por conta da palavra. Em 2 Coríntios 11, 24, tem água aqui? Dá licença. Eu vou ler do 24 ao 30. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. É Paulo falando do que ele sofreu depois de seguir a Cristo. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo mostrando, numa carta que ele escreve aos Coríntios, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, a sua fraqueza. Perseverança. Ele teve perseverança. No final ele fala que combateu o bom combate e ele cumpriu a obra. E o maior exemplo de todas as pessoas
contadas na Bíblia, no livro, de perseverança foi Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Jesus foi morto na cruz sem sequer ter cometido um pecado. Jesus passou por todo tipo de tentação. A gente lê ali que o diabo tentou durante os 40 dias. A Bíblia descreve algumas tentações, mas se você ler ali com cuidado, você vai ver que Jesus passou por todos os tipos de tentação e resistiu, perseverou. E ele passou por muitos sofrimentos aqui na terra. Eu vou ler em Hebreus capítulo 2, 17. Eu vou ler o 17 e o 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele é capaz de te socorrer, meu irmão. Só Ele, só Jesus é capaz de nos socorrer, de me socorrer, de te socorrer. Eu volto à história de Josué, a história do começo dessa pregação, que já no final dos seus dias, depois de cometer alguns erros, alguns deslizes, depois de muitos acertos, eu vou ler Josué 23, 1. Ele teve muitas batalhas vencidas, ele não concluiu a tomada da terra prometida, ele começou e avançou muito, mas a palavra nos mostra que ele deixou esse legado para as próximas gerações. E Josué 23, 1, vou ler de 1 a 6. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: eu estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. E agora, olha o que Josué fala ao seu povo, depois de tantos anos, já na sua velhice: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele fala ali a mesma coisa que Deus falou para ele no começo da sua empreitada: esforça-te, tem bom ânimo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mantenha o teu foco na lei da palavra de Deus de dia e de noite, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe que às vezes eu mesmo me pego cansado com situações corriqueiras do dia a dia, com situações do trabalho, com situações da própria igreja, às vezes, com situações na família, e o que o Senhor nos ensina a esse respeito, o que o Senhor quer de nós a esse respeito, quando a gente fala de obediência, fé, perseverança. Eu vou ler o último texto aqui em Isaías, no capítulo 40, que ele dá toda a instrução clara sobre o que ele espera de mim e de você, quando você estiver nessa situação, cansado, tenso, sobrecarregado. Isaías 40, 28 ao 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor
é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece o que está cansado e dá grande vigor aos que não têm forças. Até os jovens se cansam. Eu sou jovem e eu me canso, e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Você espera no Senhor? Se você espera no Senhor, aqui está o comando para você. Você renovará as suas forças, você voará bem alto como águia, você correrá e não ficará exausto, você andará e não se cansará. Meu querido irmão, espera no Senhor, persevera, é nele, confia nele, e as suas forças serão renovadas todos os dias. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o seu santo nome. Muito obrigado, Jesus. Eu te dou graças, ó Pai, por este dia, em nome de Jesus. Amém?